Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. E também sobre todas as famílias da terra. Esse é o desejo da nossa alma e do nosso coração. Que a graça e a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento humano, seja derramada sobre todas as famílias da terra. Para que assim, esperando no Senhor, nós tenhamos dias melhores, porque somente Deus pode fazer uma intervenção nesta situação que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Somente Deus pode agir em nosso favor, para que nós tenhamos dias melhores. E nós precisamos voltar todas as manhãs os nossos olhos para a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, procurar compreender a palavra de Deus, para que nós não entremos em desespero e não venhamos fazer o que muitos estão fazendo, que é tirando a própria vida, ou enlouquecendo e tirando a vida de outras pessoas. Isto nunca esteve no plano de Deus para nós. Que nós venhamos perder o juízo, perder a razão e agir como seres irracionais. E é exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão agindo como se elas fossem racionais, como se elas não tivessem capacidade de decidir o que é melhor para as suas vidas. Elas estão agindo como se elas tivessem perdido a razão. E isso está acontecendo exatamente pelo distanciamento que existe entre a pessoa e Deus. E nós temos que ter este cuidado de não nos distanciarmos do Senhor. Nós precisamos ter este cuidado de cada manhã da nossa vida, nós voltar os nossos olhos para Deus, para a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito do Senhor e prosseguir a nossa caminhada do jeito que Deus quer, do jeito que Deus permitiu. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. No nosso último vídeo, nós falamos para você a respeito do que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre é um desafio que nós temos diante de nós. Orar sempre, sem nunca esmorecer. Porque a palavra, na verdade, ela ensina exatamente isto. O dever de orar sempre. A palavra de Deus sempre trouxe esta orientação de aproximação de Deus, das pessoas que acreditam que Deus existe, para que essas pessoas se cheguem até Ele. Você pode ver isto no livro de Gênesis, quando começou-se a invocar o nome do Senhor. Depois o Enoque, ele andou com Deus, e Deus o levou para si, porque ele se ocupou em se aproximar do Senhor. Depois o grande episódio, o episódio do dilúvio, que o Noé, ele ocupou o seu tempo também com Deus, e ele se aproximou do Senhor. E por essa aproximação de Noé para com o Criador, deu a ele a graça de ser salvo da destruição pela condenação dada por Deus pelo dilúvio, salvando ele e sua casa, salvando ele e a sua família, porque ele deu ouvido à voz de Deus, e a sua família deram ouvidos a ele, ao que Noé passou para eles. Eles deram ouvidos a Noé, e com isto eles tiveram a vida poupada da grande destruição do dilúvio. E nós que estamos presenciando os sinais deixados pelo Senhor Jesus Cristo, como sendo o quê? Como sendo
uma diretriz para a nossa vida, uma diretriz para as nossas vidas, para que nós não fiquemos aí assustados ou preocupados com os ocorridos do momento e fiquemos desesperados, mas que nós mantenhamos a fé, a esperança em Deus, voltando todos os dias os nossos olhos para a palavra do Senhor e parar de agir com a emoção e agir pela razão. Quando nós estudamos a palavra de Deus com disposição mental de compreender qual que é o plano de Deus para a nossa vida, nós abrimos mão da emoção e começamos a lidar com as coisas espirituais e também com as coisas materiais, mas usando a nossa razão, o nosso raciocínio, chegando a conclusões que nos beneficiam e beneficiam também a todos aqueles que estão em nossa volta. A palavra de Deus, ela é como o prumo utilizado pelo construtor para que a parede, desde o início, desde a terra até o chão, desde o chão, o início dela lá no chão, até chegar à altura determinada por ele, que ela saia reta, que ela saia sem curva, que ela saia sem entortar. Para isso ele usa o prumo, para garantir que a parede que ele está edificando, ela chegue até o final, com o objetivo que ele determinou, que é de construir uma casa. E construir uma casa ou um muro, se a parede estiver torta, o que pode acontecer? O muro pode cair, a casa pode cair, trazendo grande ruína e até morte e destruição. Então, para que isso não aconteça, o que o construtor faz? Ele usa o prumo. E na nossa vida é assim, a palavra de Deus é o prumo dado por Deus para guiar a nossa vida, para nos orientar em relação aos céus e também para nos advertir em relação ao inferno, que também é uma realidade que não dá para ser negligenciada. Quando nosso Senhor Jesus fala sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, ele estava pensando no nosso futuro, no futuro que nos aguarda no paraíso eterno, na presença do nosso Pai Celestial. E é muito interessante que nós vemos sobre a importância da oração no livro de Daniel, não apenas só no livro de Daniel, mas eu quero focar aqui o livro de Daniel. Daniel, a partir do capítulo de número 10, ele recebe de Deus, o Senhor passa para Daniel um panorama profético das coisas que aconteceriam em breve e futuramente e no tempo do fim também. Então Daniel, ele que foi muito próximo de Deus, que dedicou a sua vida a servir ao Senhor em amor e fidelidade, ele recebeu grandes revelações de Deus, e o livro dele nos oferece como se fosse uma chave bíblica, para nós compreendermos o plano glorioso de Deus, o plano perfeito de Deus. E aqui em Daniel, no capítulo 10, quando começa esta revelação, quando Deus começa a mostrar a ele, desde o início do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel interpreta o sonho, Deus começa a dar ali visões para Daniel. Todo o livro de Daniel, nós encontramos visões de coisas que Deus estava mostrando para ele, que aconteceria no futuro. E no capítulo 10 de Daniel, nós compreendemos que Deus mostra para ele não apenas o momento que ele estava vivendo, mas também o que estaria acontecendo no futuro do povo de Judá, que estava naquele tempo escravo da Babilônia,
incluindo o próprio Daniel. E também os anos seguintes da vida dos seres humanos sobre a face da terra, não apenas dos filhos de Judá e dos filhos de Israel, porque nesta época eles já o povo, a nação de Israel já havia se dividido em duas, constituindo o reino do norte e o reino do sul. As 10 tribos, junto com a tribo de Efraim, que formou o reino do norte, e aliás, as 10 tribos, junto com a tribo de Efraim, que formou o reino do norte, e as 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, que formou o reino do sul. Então aqui, o Daniel, ele era do reino do sul, ele era de Judá, ele era judeu de Judá, do reino do sul. E o reino do norte já havia sido feito cativo também, da Assíria. E agora o reino do sul também estava cativo da Babilônia. Ou seja, a descendência de Abraão, que não deu ouvidos à voz de Deus para obedecê-lo, tanto as 10 tribos, a tribo de Efraim com as demais tribos que compunham o reino do norte, e a tribo de Judá e Benjamim que compunham o reino do sul, também com eles estavam os levitas, porque quando Jeroboão assumiu o comando do reino do norte, eles expulsaram todos os levitas que ficaram com as 10 tribos, liderada por Efraim. E então Jeroboão expulsou os levitas que estavam nas 10 tribos, e eles então voltaram para Jerusalém, voltaram para a terra de Judá, e permaneceram no sacerdócio, depois da construção do templo por Salomão, e eles permaneceram lá. A tribo de Levi também, compondo o reino do sul, o reino do qual se destacou Davi e Salomão. E este reino acabou sendo dividido exatamente por causa da dureza do coração dos filhos de Israel, então formando o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já estava vencido pelo inimigo devido à sua dureza de coração. Agora era o reino do norte, agora era o reino do sul, que também o reino do norte já estava vencido pelo inimigo, e agora era o reino do sul, que também havia sido vencido, sendo levado como escravo para a Babilônia. E no meio destes cativos para a Babilônia foi levado também Daniel, que provavelmente na época ele deveria ser ainda um adolescente, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levando cativo o povo de Judá para a Babilônia. Mas essa circunstância não fez com que Daniel se transformasse numa pessoa negligente, e também não fez com que ele se transformasse em um mundano comum, como se não tivesse mais uma aliança com Deus. Ele não negligenciou o projeto de Deus e nem se transformou em um judeu negligente. Já que Deus permitiu que nós fôssemos trazidos para o cativeiro, então eu não vou mais guardar a lei, eu não vou mais guardar a aliança, não vou mais temer a Deus. Daniel não permitiu que isso acontecesse com ele. Ele preservou o seu coração na integridade. Por causa disto, ele destaca como sendo um homem que Deus fez grandes revelações para aquele tempo que eles estavam vivendo, durante todo o período dos 70 anos do cativeiro, e também para os tempos futuros. Deus deu a ele grandes revelações. E nós encontramos no capítulo 10, quando Deus mostra para ele grandes coisas. Nós lemos da seguinte maneira, Daniel capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira
e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, muito interessante, por quê? Porque o Daniel, ele se ocupou a compreender o propósito de Deus. E nessa ocupação de compreender o propósito de Deus, ele precisava ter uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus. Por causa disto, nós sabemos que ele foi parar dentro da cova dos leões, porque ele fora jogado lá dentro. Os seus inimigos foram cruéis contra ele, criando uma lei que favorecesse ao intento maligno dos corações deles, que era tirar Daniel do caminho deles, porque eles tinham inveja de Daniel, devido à sua sabedoria e devido ao Espírito do Senhor que habitava em Daniel. Por causa dessa dedicação a Deus, por causa da inveja dos seus inimigos, claro, incentivados por Satanás, ele fora jogado dentro da cova dos leões, e dentro da cova dos leões, ele fora guardado de uma maneira poderosa pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso tudo para mostrar que os que confiam no Senhor, eles vencem o mundo, eles vencem a cova dos leões, vencem a fornalha de fogo, vencem o inferno. E como Jesus Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, o povo dele. E tudo isto
essa grandeza que o Senhor Jesus Cristo revela, essas maravilhas que o Senhor Jesus Cristo revela para a sua igreja, Deus já havia mostrado a Daniel em visão. Ele já tinha tido visão da grande tribulação, das perseguições. No capítulo 9, a partir do verso de número 24, ele tem a visão completa. Deus dá a ele a visão completa de uma batalha, de uma luta, de uma guerra espiritual, de um conflito, como eu li aqui para você no capítulo 10, e no verso olha aí, no capítulo 10, no verso 1, olha, está escrito assim, cujo nome é Beltesazar. Ele diz, a palavra era verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. Palavra verdadeira que envolvia grande conflito. Então a palavra que Deus revelou para Daniel era uma palavra verdadeira que envolvia grande conflito. E se ele não tivesse uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, ele não conseguiria prevalecer contra o inimigo que queria mantê-los o quê? Escravos. Daniel, o que o levou a buscar a Deus foi porque ele, lendo no livro do profeta Jeremias, ele viu que o tempo determinado do cativeiro do reino do sul era 70 anos, e os 70 anos já havia completado, e eles permaneciam lá escravos. Então ele queria a resposta de Deus para isto. Por que Judá ainda estava escravo? Por que o reino do sul ainda era escravo da Babilônia? Sendo que os 70 anos que Deus constituiu como castigo já havia passado. Então, para que Daniel compreendesse isso, o que ele faz? Ele dedica a sua vida em oração. 3 vezes por dia ele ora. Ora a Deus, ele sobe ao seu quarto, ele faz oração estendendo as mãos na direção de Jerusalém, buscando a Deus e pedindo a Deus resposta para aquela situação. Mas ele obtém muito mais do que isto, porque Deus dá para ele a visão do seu plano, do plano de Deus. Então no que nós lemos aqui, nós vimos o quê? A mesma figura que João vê em Apocalipse, a figura do Cristo glorificado. O mesmo Cristo ungido de Deus que Daniel também tem a visão no capítulo 9, a partir do verso de número 24, na visão das 70 semanas. Quando tudo é mostrado para Daniel o que estaria acontecendo nos tempos futuros. Tudo isso graças à sua vida de oração, dedicação a Deus. Nós precisamos compreender isso, por quê? Porque existe esse grande conflito. Há um grande conflito. Neste grande conflito, nós sabemos que Satanás, o adversário de Deus, ele luta para que nós não tenhamos uma vida de oração. Ele se opôs a Daniel, como nós vimos aqui. O Daniel determinou 3 semanas de dedicação, com jejum, oração, humilhação diante de Deus, para que Deus desse a ele a resposta. E desde que ele começou a orar, se você continuar lendo o restante aqui do livro de Daniel, do capítulo 10, 11 e 12, você vai compreender Deus falando com ele de uma maneira gloriosa, através do anjo do Senhor que foi enviado, conversando com ele, trazendo a resposta, dizendo para ele o que ele estava buscando de Deus. Deus revela para ele. Mas a primeira coisa que nós compreendemos é que havia um grande conflito. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Neste grande conflito, o que nós podemos ver? Um grande conflito envolvendo o quê? Envolvendo Satanás e os seus agentes malignos, que são os anjos que rebelaram contra Deus. E também os seres humanos que acabaram se aliando a Satanás, rebelando contra Deus também, fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Então, se você continuar lendo o livro, você vai ver o que Deus faz. Deus fortalece Daniel, Deus mostra para Daniel grandes coisas que estariam acontecendo, mas tudo isto é resultado de uma vida de oração, de uma vida de dedicação a Deus, de uma vida de negar a si mesmo.
Lembra do que o Senhor Jesus Cristo falou também: se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer, a pessoa tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e depois segui-lo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Exatamente o que Daniel fez, porque ele queria compreender o que Deus estava fazendo e o que estava acontecendo. Então a primeira coisa, ele teve que negar a ele mesmo. Ele teve que tomar a sua cruz e seguir a Deus, e fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Essa passagem aqui, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Isto é o que Deus revela a Daniel, o quê? Um panorama profético. Um panorama profético dos acontecimentos futuros. Um panorama profético para que o Daniel soubesse qual era o rumo que ele deveria seguir, qual a direção seguir, como se comportar, como lidar com aquela situação, como Daniel, deveria lidar com aquela situação. No capítulo 12, ele recebe orientação: ó Daniel, você vai dormir, vai ser recolhido com seus pais, mas Deus faz a promessa da ressurreição. Você vai descansar, você vai repousar. E aí depois o Daniel sabia que ele estaria ressuscitando, porque era a promessa do Senhor no capítulo 12, que os justos ressuscitariam para brilhar como as estrelas do firmamento. Tudo isso está aqui no livro de Daniel, que é preciso estudá-lo para nós poder compreendermos qual que é o plano de Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender o quê? Entender que só existe um plano. Só existe um plano. Não existe um plano A ou um plano B. Sempre existiu um plano. Só existe um plano que sempre esteve na mente e no coração de Deus, do Criador. Só existia um plano. As coisas não é que, às vezes as pessoas pensam que as coisas foram acontecendo, o diabo rebelou contra Deus lá nos céus, e aí no estalo, Deus vai e expulsa Satanás lá. Não, Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia que tudo isto iria acontecer. Ele já sabia de tudo, ele já tinha tudo planejado. Ele já sabia que nós iríamos chegar a ele e o nosso coração seria tido como uma terra boa, aquela terra que recebeu a parte da semente e frutificou para que Deus fosse glorificado em nós. Mas também ele conhece, como Jesus fala da parábola do semeador que saiu a semear, e ele fala dos solos, de 4 tipos de solos, onde a semente foi lançada. Em todos esses solos, em 4 tipos de solos, a semente, que é a palavra do reino, a palavra de Deus, ela foi lançada. Mas só um solo, o solo bom, a terra boa, foi que produziu o fruto que Deus espera. A todos os demais, vamos dizer que a terra seja dividida em 4 tipos de solos: rochoso, espinhoso, o solo à beira do caminho e o solo terra boa. E a parte que caiu na terra boa é a que correspondeu com o projeto de Deus. Não é que Deus fez acepção de pessoas, não é que Deus escolheu este para ser salvo e este para ir para o inferno ou coisa desse tipo, não. É porque Deus conhece o coração. Basta você pegar Abel e Caim para você entender como que era o coração de Abel e como que era o coração de Caim. Mas como que isso podia acontecer? Sendo que os dois foram gerados pelo mesmo pai, no ventre da mesma mulher, da Eva, e um nasceu com uma inclinação para o bem e o outro com inclinação para o mal, e os dois teve a mesma oportunidade de conversar com Deus. Antes do Caim matar o Abel, Deus conversa com Caim, mas o Caim prefere ignorar a palavra de Deus e seguir o mal que o diabo já havia colocado no seu coração. Mas mesmo assim, nós podemos ver a diferença. Nós podemos ver a diferença que a própria pessoa faz em relação a Deus.
Tem pessoas que ouvem e aceitam de bom coração, e tem pessoas que não gostam nem de ouvir a palavra de Deus, que odeia crente, que odeia a igreja, que odeia a Bíblia, que odeia tudo que está relacionado a Deus. Não é que Deus é mau, ou que Deus tenha determinado, esta vai ser salva e esta vai morrer, vai passar a eternidade no inferno. Não é nada disso. Essa vai passar pela segunda morte, ou a morte eterna. Este vai receber a vida eterna, este vai receber a morte eterna. Não, é que Deus conhece os corações. É só você pegar a parábola do semeador e você vai entender que existe 4 tipos de solos. Então, nós precisamos compreender que não é que as coisas foram acontecendo e Deus reagindo de acordo com os acontecimentos, não. Não é que o diabo Lúcifer levantou contra Deus lá nos céus e isso levou Deus a ter uma reação. Não, Deus já tinha um plano elaborado desde a fundação do mundo. Nós lemos isto no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso de número 5, quando Jesus Cristo, ele faz a oração sacerdotal, ele ora pelos seus escolhidos, ou pelos seus seguidores, ou pela sua igreja. E na oração sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor ora exclusivamente para o seu povo. Ele ora pelo povo dele, pelos escolhidos dele, pelos discípulos dele, por aqueles que formaria a igreja, a qual ele já havia dito que as portas do inferno, que Lúcifer e os seus agentes, seus demônios caídos, os espíritos imundos e rebeldes, que rebelaram contra Deus, Jesus, ele já sabia de tudo isso, e ele ora para que os seus escolhidos, a sua igreja, para que ela prevalecesse. Ele já havia dito que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja dele, e agora ele ora por ele. Se você ler o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus fala assim: Pai, eu não estou rogando pelo mundo, mas eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu. Por aqueles que o Senhor me deu. E aqui no verso 5 de João capítulo 17, nós lemos assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Olha o verso 6 para você ver. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso é muito importante nós entendermos isso, porque aqui o Senhor Jesus, ele no seu clamor a Deus, na sua oração a Deus, ele clama pelo seu povo, ele clama por nós. Por quê? Lembra do que o Daniel revela, que é revelado no Daniel, que existe um grande conflito. Existe o que mesmo? A palavra é verdadeira, e existe um grande conflito. E neste grande conflito, Deus, com o seu poder e graça, ele enviou Jesus Cristo para nos salvar e nos levar de volta para ele. Mas ao mesmo tempo, nós temos Satanás e os seus demônios, que peleja exatamente para impedir que nós cheguemos até Deus, que nós cheguemos até Ele, ou que depois da nossa morte, nós tenhamos a graça de ir passar a eternidade com Deus no paraíso. Nós precisamos tomar cuidado, porque com a banalização da mensagem da cruz do Evangelho, muitas pessoas têm negligenciado a vida com Deus, porque uns falam assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu discordo disto, eu não. A palavra de Deus, que o próprio Jesus Cristo fala a respeito de apagar o nome do livro.
riscar o nome do livro. Se não houvesse esse risco, a importância de orar o tempo todo sem esmorecer e de perseverar até o fim. Jesus não teria dito que riscaria o nome do livro dele, riscaria o seu nome, riscarei o seu nome do livro da vida. Se não houvesse esse perigo, essa questão é muito séria, porque tem muitas pessoas que negligenciam a vida de oração, negligenciam a vida de fidelidade a Deus, porque alguém disse para elas que uma vez salvo, eternamente salvo. E olha, isso é uma coisa muito séria. Jesus, que pagou o preço, ele fala para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, lembra disso, a partir do verso de número 12, que o amor se esfriará de quase todos. E por que o amor esfriaria? Exatamente por causa da iniquidade. Ora, se o amor esfriou, é porque aquela pessoa tinha amor no coração e ela não zelou pelo amor. E ela acabou aderindo também ao estilo de vida pecaminoso, iníquo, da prática da iniquidade. E foi por causa disso que o amor esfriou no coração delas. Então, se você pegar aqui Mateus capítulo 24 e você analisar mais profundo esta questão, você vai ter a mesma preocupação de Daniel, de dedicar a sua vida a Deus, de procurar fazer a vontade de Deus e compreender o que Deus tem para a sua vida e não dar ouvidos a espíritos enganadores. Então, quando nós lemos aqui Mateus 24, o verso de número 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, isso significa que as pessoas que tinham amor no coração, que compreendeu a mensagem do reino, a mensagem de Deus e que conheceu o amor de Deus, ela não teve zelo e o amor esfriou. O amor esfriará de quase todos. E logo em seguida também, no verso 13, ele diz: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh meu Deus do céu! Então eu preciso abrir os meus olhos e não dar ouvido a espíritos enganadores e nem seguir doutrinas de demônios, para eu viver uma vida de engano, pecaminosa, sem oração, sem vida com Deus, sem constância, sem santificação. Lembra das palavras do autor da carta aos Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas as pessoas negligenciam isto. Tem muitos pregadores famosos, poderosos aí no mundo, que são renomados no mundo, que negligenciam isto e ensinam para as pessoas que ele não vai perder a salvação de modo nenhum. E como é que fica o caso de Judas Iscariotes? Como é que fica o caso de Ananias e Safira, Alexandre Latueiro e tantas outras pessoas que a palavra de Deus mostra para nós? E quantos que no nosso tempo, nos nossos dias, tem desviado de Deus, abandonado a fé, amado o mundo, ou seja, amando o mundo e renegando a Deus, deixando a vida com Deus, deixando de congregar, deixando de buscar o Senhor, deixando de sustentar a sua vida de fé no Deus vivo, deixando de manter o testemunho de crente fiel, que está com o propósito de ser fiel até a morte, e não de levar a vida do jeito que quer, porque o nome está escrito no livro da vida, e alguém falou que de maneira nenhuma ele vai perder a salvação, quando que o próprio Jesus Cristo, a última palavra é a do Senhor, não é a minha palavra, não é a palavra do pregador renomado, mas é a palavra de Deus que prevalece. E a palavra de Deus diz para nós o quê? Que aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Lembra que Jesus falou para a igreja da Laodiceia, que não zelava pela oração, pela intimidade com Deus, que não gastava tempo com Deus, que estava tão acomodada que dizia para si mesma, né? Eu não preciso de mais nada, rico estou, eu estou abastado, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E recebe uma repreensão do Senhor Jesus, que diz para ela: eu aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, compre colírio para a vossa cegueira, compre de mim, ou seja, faça o que Daniel fez.
Gaste o tempo precioso, invista na vida com Deus, busque ao Senhor, consagre a vida a Deus, ore sem esmorecer e se esforce para ser fiel até o fim, porque é Jesus quem diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos lembrar disto e investir tempo na nossa vida com Deus, para que nós tenhamos também revelações de Deus para o nosso tempo, para a nossa vida, para que nós conservemos a fé, a esperança e o amor de Deus nos nossos corações. Lembre disto. Quando o Jeremias estava lá preso no pátio, lá na guarda lá do pátio do palácio, ele naquela tristeza, o que Deus fala para ele? Oh, invoca-me, eu te ouvirei, oh Jeremias, oh, invoca-me. Lá naquele local que dava a impressão que Deus o havia abandonado antes do cativeiro. O Jeremias não foi levado para o cativeiro da Babilônia, mas uns judeus rebeldes levaram-no para o cativeiro, para o Egito, de volta para o Egito. Obrigou Jeremias a ir para o Egito, forçando uma situação em cima dele, para que ele saísse também do plano de Deus. Sempre o diabo levantando alguém para tentar, ou seja, Jeremias não foi para o cativeiro da Babilônia, ele foi deixado em Jerusalém, foi deixado em Judá, mas uns judeus forçam a barra em cima para ele poder ir para o Egito, obrigou Jeremias a ir para o Egito com eles. Não deu em nada, deu em morte e em destruição, menos para Jeremias, porque ele ouviu a voz de Deus, compreendeu que Deus estava naquela situação, então ele precisava manter a sua vida com Deus. Quando nós lemos na palavra do Senhor a respeito disto, orar sempre sem esmorecer, lembra lá, o que Deus responde para Jeremias? Se você me buscar de todo o teu coração, o que Deus responde para Isaías? Eu é que sei que pensamento que eu tenho de vocês, pensamentos de paz e não de guerra, para dar a vocês o fim que vocês desejais, ou seja, Deus está sempre oferecendo o melhor. Se você pegar aí, olha, Jeremias no capítulo 33, quando ele estava lá na guarda, preso lá no pátio da guarda, naquela situação complicada, o que Deus responde para ele? Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que ainda não sabe. Então ele precisava de rumo para a sua vida, ele tinha que manter a vida de oração, Mesma coisa, o profeta Isaías também fala para o povo o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema é que a pessoa não resiste a Satanás. Há um grande conflito. Você aqui em Daniel capítulo 10, 11, 12, você viu aqui, eu lendo para você no capítulo 10, que o demônio chamado príncipe da Pérsia veio se opor ao anjo que trazia a resposta de Daniel, para que Daniel se sentisse desanimado, desamparado e parasse a sua oração. Mas ele não parou, ele persistiu. Jeremias lá no pátio da guarda, ele continuou, ele invocou a Deus. E é isso que nós temos que fazer. O Senhor Jesus, preste a ser ali entregue nas mãos dos seus inimigos. Deus já havia determinado que deveria ser assim, desde a fundação do mundo, porque ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele, o que ele faz? Antes dele ser traído por Judas Iscariotes, ele faz a oração, que eu citei parte dela aqui, a oração sacerdotal, lá no Getsemane ele ora novamente, dizendo para Deus: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, faça sim a tua vontade. Então a vida de oração dos apóstolos e a nossa vida não pode seguir por outro rumo, tem que seguir por este mesmo rumo, é o mesmo prumo, é só uma construção que envolveu, nela estava Daniel, estava Jeremias, estava Isaías, estava Davi, e o Senhor Jesus, Pedro, Tiago, João, Paulo, eu e você, é apenas uma construção.
Essa construção, a pedra fundamental é o Senhor Jesus Cristo, e nós somos pedras vivas desta construção que Deus Todo-Poderoso determinou desde a fundação do mundo. Por isso eu digo para você que nós não podemos esmorecer. Não é hora de esmorecer. Pelo contrário, a hora de nós levantarmos com ousadia e não amar o mundo e os prazeres transitórios que o mundo está oferecendo para nós, mas a gente deixar essas coisas de lado e voltar para Deus. Gaste seu tempo com Deus, gaste tempo com Deus, gaste tempo com o Senhor Jesus. Hoje a maior parte das pessoas, elas passam mais da metade da vida na internet, só vendo coisas que não traz nenhuma edificação, e quando ela olha no relógio já é tarde, aí ela fala eu tenho que dormir, aí nem ora, nem pede socorro, nem pede perdão a Deus pelos pecados, nem pede misericórdia de Deus, porque já está tão cansada que não aguenta nem orar. Ouvir uma mensagem, tem pessoas que aceleram aí, quando vai ouvir uma mensagem no YouTube, elas aceleram até para poder passar rápido, porque elas querem ver em outras coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que eu deixo com você essa palavra aqui de Daniel capítulo 10, porque existe um grande conflito. Existe um grande conflito, e neste conflito, nós sabemos que Satanás, ele continua sendo o mesmo que Jesus revelou, o que rouba, mata e destrói. Homicida desde o princípio, que não muda, condenado, já julgado e condenado, e em breve será preso por Deus. Mas é claro, enquanto ele não for preso, ele vai causar muita destruição, e nós precisamos tomar cuidado, para que nos levantes do inimigo contra a nossa vida, nós venhamos blasfemar contra Deus, porque não estamos compreendendo o que nos está acontecendo. Então que nós sejamos prudentes, simples, e que tenhamos uma vida de oração. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, que nos mostra que há um grande conflito, e neste grande conflito, o adversário, que é Satanás, ele quer nos tirar da presença do Senhor, nos afastar do caminho dos céus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos proteja debaixo das tuas asas, nos guarde das artimanhas do maligno, nos livre do laço do passarinheiro, meu Deus, e nos ajude a sustentar a nossa obediência ao Senhor até o fim. Que nós não venhamos, ó Deus, criar uma falsa doutrina para nós mesmos, seguir aquilo que nos é conveniente, porque infelizmente, meu Deus, é o que muitos esclarecidos têm feito. Eles têm criado para eles uma doutrina que lhes são convenientes, e rejeitam a ordenança do Senhor, e rejeita a palavra do Senhor Jesus, que é de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e perseverar até o fim, e ser santo porque tu és santo. Que o Senhor nos ajude, Pai, que nós não venhamos dar ouvido a espíritos enganadores, e nem seguir doutrinas de demônios, e nem seguir o engano dos inimigos do Senhor, mas que sejamos guiados pelo teu Espírito, orientados pelo Espírito Santo, dirigidos pela tua palavra, e que tenhamos fome e sede do Deus vivo, até que a nossa hora de encontrar com o Senhor chegue. Enquanto esta hora não chegue, meu Pai, que nós tenhamos prudência na condução da nossa vida, que nós tenhamos zelo com as coisas do Senhor, que nós sejamos santos porque tu és santo, e não nos esqueçamos das palavras de Jesus nosso Senhor: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perdoa as nossas iniquidades, meu Deus, e nos abençoa com uma vida frutífera no teu reino, com uma vida de santidade, com uma vida de amor, de compromisso, de zelo e de fidelidade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Abençoa esta casa, este lar, esta família, que esta família esteja inclusa na tua promessa, Pai. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que o crente desta casa,
que a mulher crente desta casa confie na promessa do Senhor e tenha sabedoria para conduzir a sua vida aguardando no Senhor. Nós pedimos isso para a tua glória, que este homem tenha sabedoria, que o crente desta casa, que o homem crente desta casa tenha sabedoria para conduzir a sua vida na presença do Senhor, até que o Senhor conclua a obra que o Senhor começou neste lar. Nós pedimos para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós estamos pedindo, do que nós estamos pensando, do que nós estamos esperando. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem? Deus abençoe a sua vida. Seja fiel até a morte. Não é passando um tempo na igreja A ou B não, tá? Mas é ser fiel a Jesus Cristo até a morte. Deus abençoe sua casa e a sua família. Compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, porque abençoando, nós seremos abençoados também. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Um grande abraço. Fique na graça e na paz do Senhor e, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, divulgue o nosso canal, vamos juntos trabalhar para o Senhor. Um pouco de nós pode levar uma multidão aos pés do Salvador. Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.